Então, a partir de agora, nós vamos começar o nosso momento, né, o nosso estudo de hoje. E hoje, com muita alegria, nós estamos aqui novamente para fazer a conclusão dessa segunda parte do livro. E nós vamos mentalizar, né, como a gente gosta de fazer no início fazer um momento de silêncio, um momento de introspecção, para que a gente possa nos conectar, né, com vários lugares do Brasil estão presentes aqui, São Paulo, Paraíba, Joinville, então são Goiânia, né? Então nós estamos assim interconectados nesse momento para que o nosso estudo possa ser um estudo proveitoso e que nós possamos aprender um pouco mais dialogando, a aprender a refletir sobre as nossas práticas, sobre o que nós temos aprendido. A Rejane está entrando também. Então, gente, hoje, como nós já vimos, nós vamos fazer hoje bate-papo, né, com o autor, o Elias. E o capítulo que nós vamos ver hoje, do método de Kardec, eu deixei mais por conta do Elias, já que ele está conosco, né? Então vamos aprofundar um pouco mais a discussão com ele a respeito desse capítulo, tá bom? Então, quem não tem pergunta, vai preparando aí as suas dúvidas, suas perguntas, e eu vou passar a bola para o Elias, para que a gente possa aproveitar, né, da melhor forma possível. Elias, é com você. Obrigado. Gente, é um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Muito bom. E eu pensei numa maneira de a gente encaminhar nosso trabalho hoje, e quero ver com vocês se todo mundo concorda. Eu pensei em a gente ir caminhando capítulo por capítulo para ver o que tem de dúvida, de ponderações. A gente tem 10 minutos para cada capítulo. E deixar meia hora final para a gente conversar sobre o capítulo de hoje, que é sobre o método de Kardec. Se todo mundo concordar, a gente já começa pelo capítulo 8, onde a gente conversa sobre. Deixa eu pegar aqui que eu anotei aqui a parte, os termos, né, a linguagem, tá? Então, assim, eu queria ver primeiro se vocês têm alguma questão que vocês gostariam que chamou atenção, que vocês querem colocar em discussão, né? Porque eu acho que esse é um capítulo interessante assim, é uma passagem rápida mesmo, é só para a gente situar, né? Verificar como é que a gente lida com essa questão, né? Então, eu queria primeiro ouvir vocês. Como é que está aí a questão do passe magnético, da água fluidificada, da corrente magnética? Não sei, né? Quero ver como é que todo mundo lida com essa questão dos termos na sua casa espírita, ou até que ponto que isso não impacta hoje, né? O que eu sei é que meu irmão, quando ficou sabendo que tem centro que fala em passe magnético até hoje, ficou horrorizado. Que ele é físico, ele é professor de física, ele falou: o que é isso? Vocês estão atrasados demais, vocês estão no século XIX. Bom, já que ninguém se manifesta, vamos começar. Boa noite. Vai lá, Alfonso. Primeiro, parabéns pela pesquisa que você demonstrou ter feito para escrever esses capítulos. Foi um trabalho árduo. Agora, um termo que ainda é muito utilizado, a questão do passe hoje, o Divaldo Franco está usando o passe bioenergético e vários centros espíritas já passaram a utilizar essa nomenclatura, né? Então, isso ajuda um pouquinho a entender como a coisa funciona. Inclusive, é até didático esse nome, né? É bom, eu gosto dele, eu gosto dele. Mas ainda, aqui dentro da FESP, é complicado. Ainda se fala muito em passe anímico e passe espiritual. Espiritual. Como se desse para separar os dois, né? É, como se o do passista não fosse o espiritual, né? É, Se o passista saísse o espírito dele ali para poder fazer o passe. é. Agora, o termo fluido, que eu acho que ainda cabe um pouco a gente discutir um pouquinho melhor, porque eu concordo, a corrente elétrica é um diferencial de potencial.
O magnético é campo magnético, não existe fluido magnético. Uhum. Agora, o vital, esse termo fluido vital vem lá de Aristóteles, né? Você até chama atenção disso no texto. E a ciência ainda hoje não sabe. Sabe como que a vida se mantém, sabe como a vida é retirada, mas não sabe ainda o que é que provoca a vida, né? Então, chamar de fluido vital eu não acho ainda tão fora de moda, porque estamos falando de alguma coisa que não conhecemos o suficiente. Agora, é difícil, dentro dos centros espíritas, fazer alterações nessa nomenclatura. Ainda é muito difícil. Eu concordo contigo quando você fala ali que Kardec, é claro, você tem que seguir a ciência. Então, a nomenclatura também tem que seguir a nomenclatura da sua época para se adaptar. Mas aí fica naquela, você está fugindo da codificação. É, Tem uma crítica muito forte, principalmente das federações, né? Pelo menos eu falo aqui pela Federação de São Paulo, que eu estou dentro dela, e, e do Rio de Janeiro, que eu já participei também. Existe uma dificuldade muito grande e é uma de coisa usar sem essas importância, né, nomenclaturas. Alfonso? É uma coisa que não é relevante, né? Eu acho isso engraçado, porque a gente é só linguagem, é só uma maneira de a gente estar conversando com as pessoas fora do meio espírita e elas entenderem o que a gente está falando, né? É só, é só mesmo questão de entendimento. Eu acho isso muito interessante. E existe um Inclusive, apego, né? facilita uma nomenclatura mais moderna, vai facilitar aos instrutores explicarem como aquilo está funcionando. Exatamente. É o que eu penso. Kardec usa um termo interessante em substituição a fluido vital, que assim, não é toda hora que ele usa, né? Ele fala em muitas vezes de fluido vital, mas em alguns momentos ele fala de vitalidade, né? Fala de vitalidade. Realmente, eu concordo com você. É algo que a gente não sabe o que é, a gente não tem meios de definir, a ciência não conseguiu ainda responder, né? Mas o fato é que existe uma vitalidade nos seres orgânicos que ela está presente enquanto eles estão vivos. E nesse ponto, a teoria do Aristóteles continua plenamente atual, apesar dos 2.500 anos que nos separam, né? Mas, assim, eu concordo com você, sabe, que a gente precisa estar conversando mais para ser entendido, né? Esses dias eu vi esses dias não, já há algum tempo, né? Eu vi um esforço muito grande de um amigo nosso, que ele é doutor, aliás, ele é pós-doutor em física, e ele tentando, né, falar da dificuldade de se que a ciência ainda não alcançou o que seria o fluido cósmico universal. Aí eu fiquei assim, né, falando, olha, é preciso ver a obra espírita, a obra kardeciana com muito, assim, com um sentido muito sagrado para alimentar esse tipo de questão. Porque fluido cósmico universal é o termo próprio do século XIX para se referir ao que antigamente se chamava de éter, né? Então, assim, talvez o paralelo mais próximo de hoje seja a ideia de energia, né? Porque é conversível em matéria, talvez seja a ideia mais próxima. Mas aí a pessoa vai, se poderia ser o bóson de Higgs, se poderia ser a matéria escura, e é tanta viagem que eu falo, gente, se a gente voltar no texto kardeciano e situar ele historicamente, a gente vai ver que não tem nada disso, né? Não tem nada disso, sabe? Não tinha essa pretensão miraculosa que as pessoas veem, né? Então eu acho, sabe, que a gente precisa ser capaz de trabalhar o texto espírita com muita simplicidade. Principalmente a gente, eu imagino que a maioria de nós aqui participa de grupos de estudo, coordena, facilita, às vezes até faz palestra, né? Então a gente tem que ter essa tranquilidade de usar os textos, a linguagem de hoje, né, de maneira despretensiosa, sem muita pretensão, sabe, de dar importância demais para a linguagem que foi usada nos livros de Kardec, porque o que ele queria era simplesmente usar a linguagem do tempo dele, né? Então aí agora se vai ser bóson de Higgs, se vai ser matéria escura, etc. Gente, isso era tão simples para ele, né? Fluido cósmico universal, éter, o princípio de toda a matéria do universo, né? Que hoje talvez o paralelo mais próximo seja a energia.
Nesse capítulo, eu coloquei essa questão porque eu achei que é algo que o meio espírita precisa pensar nesse sentido, sabe? De facilitar o diálogo com a sociedade, né? Porque um colega estava defendendo. Ah, mas não tem problema, cada religião tem sua linguagem. É, mas se a gente fosse uma religião nesse sentido, a gente se afasta muito da proposta de Allan Kardec, né? Kardec queria que a gente fosse uma coisa mais científica. Então, para ser mais científico, a gente também tem que ter cuidado com a linguagem que a gente usa, né? Diz o Wellington. Você falou assim que a proposta mais próxima hoje seria a energia, né? Para ser comparada com essa ideia de fluido vital, Que é alguma tão coisa assim. abstrata quanto o fluido cósmico universal. Sim, mas aí, por exemplo, a energia tem energia elétrica, energia, ou vários tipos de Exatamente. energia, estática e tal. Que tipo de energia, então, a gente poderia denominar? Olha, quando o Einstein criou aquela equaçãozinha, a energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, ele estava se referindo mais à energia eletromagnética, né? Então, assim, e aí, de certo modo, assim, quando a gente fala de energia, a gente tem, hoje são 5 tipos de energia, eram 4, parece que agora são 5, né? Então, você tem a energia eletromagnética, você tem a energia nuclear forte, a energia nuclear fraca, e tem energia, tem um outro tipo de, gravitacional, né? E a gravitacional. As outras são derivadas dessas. Então, assim, por isso que eu acho que é a palavra mais próxima, mas que não define, sabe? Mas que também não define. Porque tem muitos significados também. A gente não tem uma facilidade de usar esse significado de energia. Mas ele já está comum no meio espírita hoje. As pessoas já falam de energia para tudo quanto é coisa, né? Ah, eu senti uma energia, né? Eu cheguei no lugar, tinha energia. Todo mundo já usa essa palavra, né? Então, assim, Uhum. eu acho que ela talvez ainda seja uma expressão que lembra alguma coisa parecida. Porque o fato é que você fala hoje em Mas fluido não cósmico definida, né? universal, Mas não definida, né? não definida, porque nós não temos como definir essas Ô, coisas. Não Elias, tem eu como. acho, eu acho que para o fluido universal, fluido cósmico universal e fluido vital, eu continuaria utilizando o termo fluido, porque é justamente mostrar que é alguma coisa que não está no nosso conhecimento, é alguma coisa que tá escapando, escapando o conhecimento da ciência hoje. Hoje, Mas, Alfonso, os cientistas perdão, assim, mais... né? Eu Perdão. vou objetivar mais em razão do tempo. Eu acho que isso que você diz faz sentido, mas também a gente também tem que ter cuidado de não criar uma linguagem que é só dos espíritas, sabe? Uhum. Porque senão a gente cria uma linguagem que só vale para nós. Aí no meio Ah, científico não. você vai conversar, o cara, fluido cósmico universal? Como assim? Fluido vital, sabe? Ele vai olhar para a gente assim com a cara, né? E vai falar, sabe? Então, se a gente achar que é o caso, né, como esse colega meu defende, de a gente manter uma linguagem exclusivamente espírita, pode ser, eu não vejo problema nenhum. Mas se a gente quiser dialogar com o mundo, com os conceitos que o mundo usa, aí é bom a gente pensar em sucedâneos, sabe? Uhum. Porque senão a gente fica com a linguagem só nossa, né? Uma linguagem exclusiva. E é esse lado que me preocupa, porque isso é típico de religião, isso não é típico de ciência, né? E aí a gente vai se distanciar mais ainda daquela preocupação de ser mais científico, como Kardec propunha. E a gente vai consolidar mais esse perfil de religião, né? Que até as palavras serão religiosas. Elas têm um sentido que é nosso, que é exclusivo, né? É só nesse sentido, tá? Só nesse sentido. Fala, Vicente. Aí depois de você nós já vamos mudar a chave para o próximo capítulo, senão já não dá conta, tá? Vamos lá. É só para deixar um registro aqui que um grande físico reconhecido mundialmente, professor, Herbert Reeves, que é autor do livro Um Pouco Mais de Azul, A Evolução Cósmica. Não tem nada a ver com o espiritismo. Ele é físico, só que ele não é do campo dos fluidos, entendam? Tá? Existe um campo específico na física que estuda, tá? Essa questão dos fluidos e tudo. O Herbert Reeves, ele resgatou o fluido. A palavra fluido, que era aparentemente superada em desuso para caracterizar a massa que constitui as coisas no universo, o Ebert resolveu resgatar tudo isso. Então, nós temos que ter cuidado, porque existem vários pensadores em vários campos
independentemente do espiritismo, que se utilizam também desse termo, tá? Eu tenho esse livro, tá? Eu consegui baixá-lo, Um Pouco Mais de Azul, porque eu me interessei em estudar o pensamento dele em relação aos fluidos, né? Então, é só para deixar registrado que existe um fluido perdido dentro da física. Obrigado. Ok, beleza. Bom, eu queria puxar então para o próximo capítulo, que é o capítulo a respeito da composição dos textos. E queria ver como bateu para vocês perceber se você, quem já tinha conhecimento disso, quem já sabia que Kardec tinha usado desse recurso, né? Como foi que você percebeu o fato de Kardec ter lidado tão livremente com os textos na composição da obra dele? Como é que foi para vocês a impressão? Não foi novidade para ninguém? Nadir, não foi novidade não, Nadir? Gisele? Como foi para vocês descobrir que a pergunta número 1 foi respondida pelo próprio Allan Kardec? Que aquilo lá não é resposta de nenhum espírito. Aquela resposta número 1 não foi de Allan Kardec. No livro você fala que ele se baseia em outros filósofos, né? Em Exatamente. Descartes, se eu não me engano. Descartes e Tomás de Aquino. E Baruch Spinoza. Os três usam aquelas expressões, exatamente aquelas expressões. Né? Os três usam. A resposta, então, E, formulada por ele. e aquela Tá? resposta foi ele quem elaborou, né? Não foi dada por nenhum espírito. Né? Eu achei isso, para mim, me Muito bom. surpreendeu, tá? Porque eu sabia de várias outras questões, daquela mensagem do Espírito da Verdade, que ele juntou duas para fazer uma só, né? Várias questões que ele juntou, diferentes espíritos, respostas de diferentes espíritos, e fez uma resposta única no Livro dos Espíritos. Isso aí eu já tinha percebido, né? A questão número 1 é que, para mim, foi assim, meio acidental descobrir isso, porque foi quando eu estava mexendo lá e vi que na primeira edição ela é só um comentário dele, né? Um comentário, ele mesmo quem sintetiza e coloca lá como sendo assim uma resposta que era dele, mas que combinava com o pensamento dos espíritos, né? E aí, depois eu falei, uai, mas peraí, na segunda edição, né? Não é assim. Aí eu voltei na segunda edição e achei que realmente ele mudou de lado, né? Ele fez essa movimentação e não colocou nenhuma nota, provavelmente deve ter achado que não era necessário. Então, assim, eu acho interessante essa liberdade que Kardec tinha de lidar com os textos, sabe? Porque, mais uma vez, uma pessoa, eu já não me lembro quem foi, queria muito me lembrar, porque eu acho um argumento interessante. Ele fala: olha, nós temos inclusive que nos indagar se o modelo de perguntas e respostas não foi mais um recurso didático adotado por Allan Kardec do que propriamente uma coleção de perguntas e respostas obtidas com os espíritos. Então, eu acho que é uma questão muito interessante, porque a pergunta que ele faz, eu acho que ela é absolutamente pertinente. Parece que realmente Kardec pretendeu muito mais usar um recurso didático do que querer dizer, olha, está aqui a resposta dos espíritos no sentido literal, né? Então, eu acho que é bom também quando a gente compreende isso, porque isso nos ajuda a não sacralizar a obra kardeciana e entender a obra kardeciana como literatura espiritualista, fundante do espiritismo. Né? Porque quando a gente vê assim, fica mais leve, fica mais fácil, a gente passa a ter um pensamento mais aberto, né? A gente não vê muito espaço para dogmatização. Eu acho isso muito saudável, eu acho isso salutar, sabe? Mais alguma questão desse termo? Porque senão eu quero passar para o próximo. Eu achei excelente. Eu não tive esse espanto, essa coisa, até porque eu desconhecia, né? Eu desconhecia assim esse tipo de olhar também de vocês, assim. Estou falando de vocês porque vocês estão há muitos Uhum. anos no movimento. Então, para mim foi super leve. Inclusive, eu fiquei tão satisfeita de humanizar o Kardec, que é a sua proposta. Ele está construindo um conhecimento, como qualquer autor, como qualquer, né? E a partir disso ele pega vários autores, vários trabalhos e vai construindo. E é muito interessante que você colocou agora. Eu nunca tinha pensado nisso, Elias. Ou seja, ele pode ter proposto, ou seja, ele pode ter feito perguntas para que, a partir desses conhecimentos, ele as respondesse. Uhum. Não é isso que você está É, falando?
a partir exatamente. dos A colaboradores, partir das das ideias. respostas que ele obteve, Muito ele legal elaborou, isso, organizou, estruturou, muito bom, acho né? muito bom. Bom, no próximo capítulo, que é a questão da sacralidade do texto, eu queria que vocês me ajudassem a identificar no nosso ambiente espírita algum exemplo recente de situação em que o texto da obra de Kardec é apresentado assim como se fosse uma coisa sagrada que definisse a maneira de a gente lidar com as questões na sociedade. Se vocês tiverem um, se não, eu quero apresentar um e colocar em discussão. Elias, Os estudos Ah, tradicionais das hum? casas espíritas são todos assim, não? Pelo menos São aqui todos onde assim? eu. Ah, eu acho. Eu acho que são todas assim. Essa é a minha terceira tentativa de estudo, sabe? Aham. Eu já tinha tentado há muitos anos atrás e parei. Possibilidade de horário, enfim, tá? Tem muitos anos, assim, lá nos meus 20 anos, já foi muito tempo. Já tem E bem uns 5 agora, anos já, então. que me dera. Mas agora eu retomei o estudo dos livros, né, na casa espírita que eu frequento aqui, e concomitante esse estudo aqui de outros livros, enfim. E na casa espírita que eu frequento, aqui no Rio de Janeiro, o texto do Kardec, assim, é muito difícil a gente propor uma interpretação diferente dessa de eu sou a verdade e a vida, sabe? Qualquer coisa que você fala um pouco diferente, não, mas aí você está saindo de Kardec, não, mas aí não é bem isso. Então, assim, eu não sei em outras casas, mas a maioria que eu vejo aqui funciona mais ou menos dessa forma. Uhum. Fala, Nadir. então uma coisa que eu acho é aceitar tudo que os espíritos falam como verdade absoluta, né? Como se realmente fosse um espírito superior, né? Que está ali vizinho de Deus, fazendo, como assim, aceitar tudo sem questionar, né? E a gente vê umas respostas muito nada a ver, né? Eu acho que aceitar como se fosse uma coisa sagrada, os ensinos dos espíritos mesmo, né? Trazido. E nem verifica se aquele. E muitas vezes a gente vê a resposta, a conclusão do Kardec muito mais inteligente do que a própria resposta dos espíritos, né? Inclusive tem isso. Não pode, então, e não pode, mas está no livro dos espíritos, os espíritos respondem, não é assim, né? Não É o é. que a gente está vendo. Eu achei interessante que até queria, assim, para mim, né, o Wellington estava comentando comigo, nós tínhamos aqui a reunião regional da Federação Espírita, e o Wellington que foi representando a fraternidade, porque a gente estava envolvido num programa com a nossa garotada lá, aí o Wellington veio me contar do colega que foi lá comentar, todo feliz, porque eles encheram um ônibus de espíritas aqui em Goiânia e foram a Brasília defender a vida, né? Eu, sinceramente, eu confesso para vocês que eu fiquei horrorizado de ver espíritas enchendo ônibus para ir para Brasília, propor 20 anos de cadeia para a mulher que, tendo sido estuprada, não aceitou ter o filho. E o fundamento é um só. Em que momento inicia a vida? Na concepção. Ou seja, essa resposta decide o destino de mulheres que você nem sabe a condição, você nem sabe a motivação, o que aconteceu, a história de vida delas. Então, veja como que colocar um texto como sagrado, como algo, né, fechado, sabe, é perigoso. É perigoso até porque há outras questões que abrem outras possibilidades, né? A vida no útero é semelhante à da planta que vegeta, inicia na concepção, mas só é efetivo no nascimento. Tem uma série de questões, mas as pessoas fecham os olhos para tudo porque convém, né, dar esse sentido sagrado àquele texto, dizer que a vida é algo sagrado e que não pode, e aí você propõe pena de prisão para uma mulher de 20 anos, né, sendo que o próprio estuprador teria pena muito menor do que isso. Então, assim, E, eu acho que é muito perigoso quando a gente começa a usar os textos, sabe? Sobretudo os textos kardecianos,
como lei, sobretudo lei para exigir coisa dos outros, né? Porque eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que exigem esse tipo de postura, eles não teriam coragem de fazer isso com as próprias filhas, não teriam, né? Então, eu acho que é muito sério, a gente também tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Porque na hora que a gente sacraliza o texto, aí tudo vale em nome da sacralidade. E isso é muito comum no meio espírita, sabe? É muito comum em relação a suicídio, em relação a aborto, em relação... O que mais que a gente pode... Ah, sim! Eu fico horrorizado de ver as pessoas querendo ainda hoje insistir que os indígenas são povos inferiores mesmo, tá? E que a África é um povo mais atrasado mesmo, tá? Porque é só olhar que a gente vê, né? Quer dizer, você olha o cara que apanhou, todo machucado, deitado lá no chão, e falou, não estou falando que ele é mais fraco do que o pessoal que bateu nele, né? Que ele é mais atrasado do que o pessoal que bateu nele. Então, você pega uma sociedade que foi destroçada, e aí você fala que ela é inferior, né? Sendo que você nem conhece ela. Então, assim, por quê? Porque está na obra espírita, lá, a teoria da raça adâmica, que nem era espírita. Era uma teoria de dois biólogos, não? Um zoólogo e um biólogo, tá? Um pouco anteriores a Kardec, e Kardec aproveitou aquilo para tentar explicar as diferenças entre os povos do planeta, né? E aí ele fez uma hierarquia racial que na época era compreensível, mas que hoje ela é revoltante. Então, hoje nós não podemos repetir isso, porque se a gente falar na rua, a gente pega uma tornozeleira, dependendo, né? Mas, no centro espírita, as pessoas insistem em manter essa explicação, porque é ela que está nos livros espíritas. Então, assim, é muito perigoso sacralizar o texto kardeciano, é muito perigoso, porque a gente cai para uma postura que é fundamentalista, a gente fere o sentimento das pessoas, a gente tem comportamentos que a gente não percebe, mas são violentos, né? A pretexto de manter o sentido daquilo que está escrito nos livros. Então, eu acho que esse ponto também é um ponto que a gente tem que estar muito atento, sabe? Porque não era a intenção de Kardec que os livros dele fossem tidos como literatura sagrada. No capítulo 11, eu não vou nem entrar no mérito, porque vocês fizeram uma discussão fantástica, que é o Kardec filósofo, cientista ou religioso, e teve até uma proposição do Alfonso aí que eu achei muito interessante, né? Até que ponto Kardec não se assustou com o Auto de Fé de Barcelona, e aquilo também contribuiu, não só o contexto social, como também aquele ato pode ter contribuído para que ele puxasse um pouquinho mais para o lado religioso, né? Se vocês não se importarem, eu acho que a gente pode passar. Bom, a menos que alguém tenha alguma coisa nesse capítulo, pode ser que alguém teve alguma coisa que chamou atenção, o Alfonso quer voltar nesse ponto. Deixo com vocês um pouquinho antes de passar para o próximo. É só uma pequena correção daquilo que você comentou aí agora. Eu imagino que o Kardec, a preocupação dele não era com ele, mas sim com o Espiritismo. Com o Espiritismo, eu concordo. Com o Espiritismo. Porque se colocar o Espiritismo batendo de frente com a religião, ele já estava sendo atacado pela ciência, como você mesmo diz no texto. E ele bater de frente com a religião também, ele acabaria sendo esquecido dos dois lados. Eu concordo inteiramente com a sua leitura e acho, sabe, eu até quero depois, Alfonso, quando eu tiver mais tempo, eu quero voltar nos originais franceses anteriores ao Auto de Fé de Barcelona, que eu me lembro que o Kardec ele já anunciava os planos futuros dele assim no início no final do livro, como anexo, né? E me lembro que tem um número, uma edição do que é o Espiritismo, que ele anuncia quais seriam as próximas obras, sabe? Então, eu quero ver se já estava nessa época, antes do Auto de Fé de Barcelona, tudo previsto em termos de Evangelho, Céu e Inferno e Gênese, que são os 3 livros que vão ter mais uma orientação religiosa, né, cristã, em resposta à influência católica da sociedade. Então, eu acho que isso que você levanta é muito interessante, e dá para a gente fazer uma pesquisa documental que não é difícil, de forma que a gente possa avaliar até que ponto que dá para afirmar isso com bastante pertinência, sabe? Eu achei a hipótese levantada por você muito boa. Wellington. Elisa, a expressão espiritismo kardecista foi utilizada pela primeira vez de caráter depreciativo. Foi adotado por um espírito que havia sido sacerdote católico e que criticava os puristas que se mantinham fiéis
aos princípios de Allan Kardec. Estes dois termos, kardecista e kardecismo, têm encontrado rejeição por parte de estudiosos do espiritismo, em razão de criar um culto em torno da pessoa de Allan Kardec. Quando esse sacerdote se manifestou e fez essa colocação, espiritismo kardecista, e aí teve uma parte do livro que você fala que Kardec não quis criar religião, as pessoas criaram a religião a partir, né, da construção do Livro dos Espíritos, usaram isso para... Mas o espiritismo já não existia, as manifestações, as casas já não existiam? Bom, essa pergunta que você faz, ela é bastante nova, né? Então, deixa eu ver como responder aqui, até os colegas podem ajudar. Realmente existiam grupos espíritas. Até a palavra espiritismo, nós vamos ter que, inclusive, pesquisar mais esse assunto, porque tem alguns colegas que pesquisam do campo da história e eles já acharam alguma referência, não na França, mas fora da França, a uma expressão que pode ser traduzida como espiritismo, tá? Então, assim, existiam grupos de evocações, né? Grupos espiritualistas, que era o chamado espiritualismo racional, e existiam filósofos, pensadores que escreviam, não de muita expressão. O próprio Immanuel Kant já tinha, antes de Kardec, feito uma aventura por esse universo, estudando o Emanuel Swedenborg. Então, assim, já existia alguma coisa, tá? Existia um pensamento nessa direção, que era o chamado espiritualismo racional. E existiam os grupos que faziam evocações. Então, quando Kardec propõe lá no Livro dos Espíritos usar a palavra espírito e espiritismo, né, e espíritas, para poder lidar com esse universo e ter uma linguagem própria, então ele estava assim, muito mais firmando os termos, tá? Firmando os termos para falar assim, olha, nós temos que estabelecer uma linguagem, né? Vamos estabelecer uma linguagem, então vamos definir esses termos. E aí ele adota espírita e espiritismo para se referir à ideia, ao movimento, ao conjunto de ideias, né, que era o espiritismo, e as pessoas que abraçavam essas ideias, que eram os espíritas. Mas realmente, Então, os grupos são anteriores a Kardec. então, Elias, se Kardec já tinha conhecimento desse movimento e era entendido como religião ou não, esse Não, movimento, não. porque Era não muito é mais um descendente. modismo, era um modismo assim, vamos dizer que algumas pessoas. Deixa eu ver se eu acho um paralelo hoje aqui no Brasil. Ver se eu acho um paralelo. Quer ver? Como é que eu diria? Porque com o movimento com a brincadeira do copo, deixa eu pegar assim. Como todo mundo fazendo a brincadeira do copo, alguns grupos perceberam que aquilo era uma coisa mais séria um pouquinho e falaram, vamos continuar esse negócio, tá? E deram continuidade, né? Não, sim, mas vamos antes disso. Não veio da África as manifestações espirituais, não tem tudo Ah, isso aí por tá. trás, considerando como Não. religião. E Kardec É, tinha conhecimento disso, tinha. tinha Kardec conhecimento usa de isso, tudo ele isso. explica isso. Então, se a Ele partir explica isso. daí ele começa a estudar e formular a ideia dele, não era colaborar com isso? Formulando o Livro Poderia dos ser, Espíritos, estudando? poderia ser. E Então, né, hoje, será que a ah, intenção dele não era realmente colaborar com a religião espiritualista ou espiritual? não, Não sei o termo que não, usa. Wellington, não. A intenção dele era diferente, né? Por isso que ele define o espiritismo como ciência. O entendimento dele foi o seguinte, olha, esses fenômenos têm como ser provados. Provando esses fenômenos, é possível tirar deles consequências. Se nós conseguirmos provar que existe espírito, provar que é possível comunicar com eles, provar a reencarnação, nós vamos fazer um avanço científico de tal ordem que o mundo não vai poder mais dizer que isso é do universo da religião. Tá? Com esse avanço científico, vai perder todo o sentido a questão do egoísmo humano, dessa besteira de concorrência, sociedade toda voltada para a riqueza material. Então, tudo isso perde o sentido e tem como a gente criar as condições para um mundo diferente. Era essa a visão dele, né? Então, passa a ter sentido o homem se preocupar, inclusive, com uma moral. Por quê? Porque essa moral ela é do espírito, ela não é da encarnação atual, simplesmente. Então, a visão dele era que, através da ciência, seria possível transformar o mundo. E aí, por isso, a ciência espírita, é assim que ele coloca no início, né? Ele achava que ela ia revolucionar.
Ela ia revolucionar todo o conhecimento humano, de vez que ela abria agora como comprovado, sabe, a realidade do mundo espiritual. Então, por isso que ele tenta sair do universo da religião. Ele acreditava que pelo caminho da ciência ele conseguiria isso melhor, né? Mas aí é como o Alfonso disse, as coisas vão acontecendo, a pressão da igreja, as pessoas todas católicas querendo substituir a religiosidade católica por alguma coisa na linha espiritualista. Então, tudo isso vai, de certo modo, influenciando que, ao final da vida dele, aí sim já existiam grupos espíritas de caráter religioso. Porque os que existiam no início eram muito mais grupos de curiosidade, grupos de investigação, às vezes até com finalidade científica, como William Crookes, tá? Então, muitas pessoas se interessaram pelo fenômeno em si, por estudar o fenômeno. Agora, no final, principalmente depois da entrada do Rustang em cena, com o livro dele, Os Quatro Evangelhos, aí muita gente acabou buscando mais pelo lado religioso mesmo. Aí nem Kardec mais conseguiu segurar. Vai ser nessa época que ele escreve um artigo sobre os cismas do espiritismo, as divisões internas que aconteciam, né? E que ele fala, olha, as divisões elas acabam sendo inevitáveis. E uma delas era essa formação do espiritismo religioso que não correspondia ao que ele gostaria que acontecesse, né? Mas que ele acaba tendo que dar o braço a torcer, porque ele não consegue mais evitar. Tá, então quando ele faz a coletânea de preces que ele faz no Evangelho, ele está, então, admitindo a religiosidade. Está admitindo a religiosidade. Ao meu ver, não deixa dúvida. Próximo capítulo, eu espero que esse aí esteja tranquilo para todo mundo. Os espíritos na obra kardeciana. Eu queria primeiro ouvir vocês, né? E eu também tenho curiosidade, mas eu queria primeiro ouvir vocês. Quando Iracilda trouxe aquelas imagens lá dos primeiros, né? Dos da primeira edição e dos da segunda, que ela só pôs esses. Ela não pôs de Erasto, ela não pôs Fénelon, ela não pôs Lacordaire, nem Irmã Rosália, ela não pôs Delfina de Girardin, ela não pôs nenhum desses. E aí eu fiquei curioso assim, o que vocês acharam, né, daquele capítulo? Como bateu para vocês perceber esses personagens ali na produção da obra kardeciana? Como é que foi para vocês? Se tem alguma questão que vocês querem colocar? Vocês chegaram a perceber que tinha um espírito ateu entre os chamados espíritos superiores? O que vocês acham de ter um espírito ateu que contribuiu com várias questões e que depois de morto, Kardec evocou ele e perguntou: o que você pensa de Deus da agora que você morreu? Ele falou assim: eu continuo tendo minhas dúvidas, não estou muito convencido ainda não. Nem depois de morto o cara não virou crente. Mas tem resposta dele no Livro dos Espíritos. O que vocês acham disso? O que vocês acharam disso? Fala, Nadir. Eu estou pensando que ele é igual a mim. Não é? Ele é Tem igual espírito igual a Nadir, igual a mim, igual a Sueli. Igual eu também. Não é? Eu acho isso fantástico, gente. Saber que o Livro Eu dos também Espíritos acho. foi respondido por espíritos como nós. Como nós. Então, mas eu sou mais ele que é ateu do que os religiosos católicos, né? Até porque Deus, como é uma construção humana, né, existem vários deuses por aí. Então, você ser ateu, você pode ser ateu em relação ao Deus de alguém. Eu penso assim que não tem essa, né? Eu acho isso muito libertador. Eu sou Sua obra é muito libertadora nesse sentido, né? Essa proposta. Eu posso dizer que eu sou ateia no sentido da obra na Bíblia, né? Do Deus da Bíblia. Então, eu tô igual a ele. Eu estou igual ao ateu. Mas eu não A tenho Rejane também está igual, mas já parecendo. gostei. Pois é, eu acho isso muito interessante, sabe? Por exemplo, aquela ideia do balão amarrado num poste, eu achei fantástico descobrir que aquela ideia foi apresentada por uma das médiuns do próprio grupo de Kardec, da Sociedade Parisiense, né? Está lá no Livro dos Espíritos. O espírito, quando está fora do corpo, é como um balão amarrado a um poste. Está lá no Livro dos Espíritos. E aquilo lá foi uma experiência que eles fizeram com a médium do grupo. Falou: ó, a senhora Schutz, né? A senhora fica em casa e na hora da reunião nós vamos evocar a senhora para ver se funciona. Evocaram o espírito dela, o médium, né, sentiu a presença dela ali, traduziu essa presença verbalmente,
E aí eles estabeleceram todo um diálogo com essa senhora que, em tese, estava dormindo na casa dela, né? Estava repousando na casa dela. E é dessa conversa que ela diz, né, que ela estava se sentindo como um balão amarrado a um poste. Kardec usa essa ideia para compor uma das respostas do Livro dos Espíritos. Eu acho isso que é muito interessante, sabe, perceber isso. É muito interessante perceber que aquelas respostas sobre os espíritos em situação de guerra são respostas que foram dadas por um soldado que morreu no campo de batalha em Magenta naqueles dias, né? E o oficial superior dele, né? Que Kardec pergunta se seria possível, o oficial aparece em outro espírito e também dialoga com Kardec. Então, eu acho isso interessante para a gente, mais uma vez, entender que nós não estamos lidando com um livro sagrado, que quando Kardec fala que é uma coleção de respostas de espíritos superiores, ele não está querendo dizer que aquilo ali é algo celestial, sublime, sabe? Que não, ele está dizendo assim, olha, gente, isso aqui foi feito sobre a supervisão de espíritos superiores, espíritos de uma hierarquia moral maior do que a humana, convencional, espíritos que têm uma sabedoria, têm uma inteligência acima do habitual, né? Ele está dizendo disso, mas é só isso, né? Porque eu vejo as pessoas, os espíritos superiores não poderiam errar. Em nenhum momento Kardec disse isso. Em nenhum momento ao longo de toda a obra dele. Pelo contrário, ele várias vezes reafirma que os espíritos não são mais que seres humanos desprovidos de corpo de carne. Mas e se for Erasto? Erasto era tesoureiro do Templo de Jerusalém na época do cristianismo nascente. Era ser humano. É o cara que mexia com o dinheiro. Né? E agora ele está ali dando conselhos a respeito de mediunidade. Pronto, é só isso. Então, Erasto pode errar? Claro que pode. São Luís. São Luís, eu brinco, né? Eu falo assim, que se eu, no lugar do Kardec, eu ia querer ter uma conversa séria com São Luís. Eu ia falar para ele assim, ô Luizinho, vem cá, meu amigo. Agora me explica assim, aquele negócio das cruzadas, você acha que você estava certo? Né? Quanta gente você matou lá naquela época, naquela confusão, sabe? Porque, olha, gente, ele foi um rei que organizou 2 expedições das cruzadas. Então, assim, por que Kardec atribui importância a ele? Porque era um rei sábio, sem dúvida. Tá? E um personagem muito importante na história da França. Agora, não nos iludamos que, de um ponto de vista histórico, tem controvérsias que a gente precisa ser capaz de olhar com tranquilidade. Né? Ele era muito severo com seus súditos, enquanto rei Luís IX de França. Então, quando a gente vê as respostas dele ali no Livro dos Espíritos, ou a mensagem no Evangelho, ou no Livro dos Médiuns, onde também tem, né? Não faz o menor sentido a gente estar pensando no espírito transcendental, de ordem lá dos espíritos puros. Não é nada disso que Kardec está falando. Kardec está falando de seres humanos tão humanos quanto qualquer um de nós aqui. Talvez com a inteligência mais desenvolvida do que todos nós, talvez, aqui, né? Mais seres humanos, sabe, de carne e osso, que, tendo desencarnado, estão agora no mundo espiritual e, por isso, talvez possam contribuir com uma visão mais ampliada. É isso que Kardec está considerando. É isso que ele insiste em deixar claro no Livro dos Médiuns, é isso que ele insiste em deixar claro no livro do o que é o Espiritismo, na Revista Espírita. O tempo todo ele está chamando a atenção que os espíritos mais não são do que seres humanos desprovistos do corpo de carne, que eles podem errar, que eles não têm todo o saber, né? Que entre eles há diferenças de entendimento a respeito de várias questões. Ele está deixando isso claro o tempo todo. Se alguém está achando que não pode ter engano e até erro mesmo na obra kardeciana, é porque a gente não reparou esses detalhes ou está tentando ignorar que Kardec disse essas coisas. Porque Kardec mesmo, ele previu congressos regulares para que as ideias espíritas fossem sendo atualizadas gradativamente na medida em que a ciência fosse progredindo. Está lá no projeto 1868. Então, isso para ele era muito tranquilo. Quem está preocupado em achar que não pode ter erro na obra espírita somos nós. Kardec, em momento algum, pensou isso. Tá? Tanto que vários temas ele muda de ideia. Sobre possessão, ele escreveu uma coisa em 1860 e outra em 1868. Né? Ele mudou totalmente de ideia.
Então, eu acho que isso também é muito interessante, sabe? A gente entender que Kardec via o Espiritismo como um conhecimento progressivo, que ia avançando com o tempo, e que, com certeza, hoje já estaria muito diferente do que ele mesmo apresentou 160 anos atrás. Eu não tenho dúvida de que Kardec tivesse aqui hoje, ele estaria virando esse espiritismo de cabeça, sabe? Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. E acho que é isso que ele espera de nós. Eu estava aqui, enquanto você falava de São Luís, eu estava aqui pensando, talvez Kardec tenha até sentido assim, interessante, né? Um santo, né? Se aproximar da ideia espírita. Então, talvez isso tenha até pesado, né? Ah, sim, era um santo católico, né? É. Foi Bom lembrar ordenado isso, era um santo foi católico. canonizado em 1200, estou até vendo aqui para me conferir. Ele foi canonizado em 1297 pelo Papa, né? Até então, o Papa Bonifácio que canonizou ele considerando santo, né? Santo que matou Eu milhões acho de interessante que isso, com certeza, você disse uma coisa que é muito importante. Com certeza, isso influenciou para que Kardec entendesse que a história material dele não era relevante, né? Porque foi beatificado pela igreja, como assim? Sueli, você tem uma mãozinha aí? O que que tem nessa mãozinha? Então, estou pensando aqui. Você falou que ele foi canonizado em 1200, mais ou menos, né? 1297. Então, a mensagem que ele trouxe foi 1860. E 60. São 600 anos, 600 anos. né? Será que ele não reencarnou nesse período, né? E foi Eu ia perguntar isso para ele também, Sueli. Eu ia perguntar assim, né? Eu ia perguntar isso para ele. E assim, né? Foi melhorando, foi, sei lá, se elevando, foi modificando o seu pensamento, não sei, né? Eu acho possível, sabe? Perfeitamente possível. E aí entra o que a Iracilda falou. Talvez Kardec tenha se sentido assim, com um sentimento de reverência, né? Porque afinal era um santo católico. Talvez Kardec tenha sentido um sentimento de reverência que ele achou que ele não poderia fazer esse tipo de pergunta, né? Se ele tinha reencarnado outras vezes, se a questão das cruzadas pesou de algum modo espiritualmente para ele, Sim, né? seria Se o fato interessantíssimo. de ele ter sido um rei muito austero, se isso afetou de algum modo As outras né? reencarnações, né? Talvez se fosse uma pessoa vulgar, Kardec tivesse perguntado isso, sem receio. Mas ele era um santo, né? Ele Porque foi assim, ele beatificado pela teve igreja. 600 anos, teve a oportunidade de reencarnar. É diferente, então, daquela mensagem que foi assinada com, né, se identificou como Napoleão, porque lá foi pouco tempo, lá a gente não consegue ver um tempo para mudar, né? Então é diferente, ele teve 600 anos. Exatamente. Sei. Bem lembrado. Elias, quando você fala assim que acha que Kardec teve receio de fazer essas perguntas, pelo Eu falo respeito, respeito. por ele fazer essas perguntas, mas daí será que ele não... Isso aí não está entrando um pouco em contradição, não? Já que ele considerava os espíritos nada mais do que pessoas sem um corpo material? Wellington, mas pensa assim, olha, pensa você francês diante do seu rei, de sua majestade. É diferente, é Não, diferente. não, Para os se fosse franceses, eu, né, falando de mim, eu acho que seria diferente, mas falando de Kardec, eu acho que não. não, Acho que pois ele é. Mas é acho que ele que eu acho que é diferente, porque, veja, ele era francês, né? Ele era francês. Então, assim, para o pessoal, até hoje, é muito interessante como que até hoje o pessoal inglês tem um sentido de reverência pela rainha, né? Agora pelo rei, né? Agora pelo rei. Então, eles têm um sentido assim de reverência que se o rei aparece, todo mundo se aquieta, né? Porque não é de uma pessoa, um plebeu, não é um plebeu que vai poder dialogar, sabe, com um rei assim, de igual para igual, né? Então, eu penso que Kardec, saindo ainda vivendo, né, o dilema entre república e império, sabe? Eu gosto de situar isso no tempo histórico, porque eu acho que a gente compreende melhor. Eu acho que nesse para ele, ponto ali, aí, diante de São Luís, aquilo dava um sentido de honra, de assim, né, santo São Luís, né? E eu acho que eu tudo nesse isso ponto dava um aí sentido muito particularmente, grande. Hã? particularmente eu discordo, porque eu acho que Kardec pode ter passado despercebido.
Ele pode É não ter possível. lembrado de fazer essas questões, eu penso, né? Uhum. E se ele tivesse lembrado dessas questões, com certeza, pelo que nós estudamos sobre ele, eu acho que teria feito. Não teria receio nenhum em perguntar isso para ele. Já que ele Tomara. era um espírito superior, eu não ia se ofender de forma nenhuma, É porque verdade, se Kardec também, ele diz isso, Pena que não fez, né? Que se tivesse feito, a gente tinha mais uma análise boa para a gente acho que fazer, olha. passou batido, viu? Né? Passou batido. Bom, gente, vamos lá então. O nosso capítulo 13 do método, eu tenho 3 pontos para discutir com vocês. Quem leu primeiro tem o direito de falar e de trazer suas contribuições a respeito do método de Kardec. Realmente, esse capítulo me chamou a atenção desde a primeira vez em que eu o li, e na segunda vez, da mesma forma, porque eu não considerava que pudesse ser feito alguma coisa sem um método, né, lógico, organizado de tudo isso, que ele pudesse desenvolver tudo quanto. Tá? Então, me chamou a atenção que haveria, de uma certa forma, um desenvolvimento. E quando eu li isso, sobre esse método, antes de abrir o livro, Elias, eu li atrás, na contracapa. Eu falei, está aqui, ó, tá certo, agora sim, agora eu vou compreender Kardec, sabe? Porque ele não jogou dados, ele não tentou adivinhações. Eu até, com relação ao que o Wellington discorda, e conhecendo os franceses, como eles se comportam, ele não errou nada, ele não deixou de perguntar nada, porque quando ele fez tudo isto, e quando ele perquiriu, né, os médiuns com os espíritos, ele fez o que um francês faz. Gente, ele não é brasileiro, ele não é carioca, sabe? Kardec não era carioca, que sai perguntando tudo, fazendo bagunça em todo lugar. Não, ele era sério, sabe? Ele era sério, ele fazia os questionamentos corretamente, pensados, e organizava esse método. Olha, gente, eu vou dizer o seguinte, eu passei a fazer minhas coisas com base nesse método de Kardec, e dá certo, até hoje. Eu faço isso, né? Quando eu tenho que organizar. Quando eu comecei a conhecer as coisas que eu organizava, eu dizia, olha, eu tenho que analisar dessa forma para chegar a determinadas conclusões, é muito mais interessante fazer as averiguações, voltar tudo, reler novamente e fazer os questionamentos e eliminar alguns que podem ser constrangedores, eliminar algumas coisas que podem constranger. É, é, é metódico isso, é metódico. Quem pesquisa sabe da metodologia que deve ser aplicada. Tá? E ele estava no século XIX, tempo de iluminismo, tempo de questionamentos muito fortes naquela época. Positivista. Positivista, se perguntava tudo, se negava tudo, não se aceitava nada, né? Tanto que, veja só, que é engraçado de não se aceitar nada, de perguntar tudo, questionar tudo, que a França mudou até naquela época lá o calendário dela, que depois teve que ser Depois voltou. reconstruído, né? Por quê? Porque se questionava por que março, julho, dezembro, janeiro, né? Eles questionavam tudo, e é importante. É por isso que eu acho importantíssimo, não importa que tenha que se contextualizar hoje a obra, porque nós estamos num sentido de progresso, de evolução, mas que foi feita corretamente. Se tivesse que mudar alguma coisa, a gente tinha que mudar
desde os pré-socráticos até mudar tudo, né? A sociedade planejada lá de Platão não funciona hoje, né? Muita coisa, a filosofia de Kant não se aplica, mas Não se aplica. o conteúdo, né? O conteúdo, o ethos de tudo isso em relação ao coletivo, Kardec deixou perfeitamente delineado. Graças que nós estamos nos reunindo aqui para debater isto, para esclarecer e dar o valor devido à obra do Kardec e continuarmos estudando sem parar. Vicente, você falou uma coisa que eu acho muito interessante. Eu quero até puxar aqui uma contribuição que eu cito aí no livro, tá? Do Signatis. O Signatis ele faz um comentário que eu acho fantástico. Ele diz assim: olha, que Kardec inaugurou com 100 anos de antecedência um método consensualista. E eu acho isso muito interessante, porque o consensualismo não era aceito no tempo de Kardec, não era nem pensado, isso não existia. Né? O consensualismo, enquanto proposta científica, tá? Você admitir que o consenso científico poderia ser um elemento de afirmação a respeito de um determinado conhecimento, ele só vai acontecer, só vai aparecer realmente por volta de 1860, 1850, por aí, na escola de Frankfurt, né? Ele vai lá para a escola de Frankfurt. Então, assim, e Kardec, naquela época, ele já percebe que o método positivo, ele chamava de método positivo, né? Não era suficiente para oferecer as respostas que o fenômeno espírita requeria, né? Não do ponto de vista da observação do fenômeno. Do fenômeno, ele usa o método positivo experimental, observação e experimentação, né? Para a observação do fenômeno. E aí ele, através da observação, ele chega à conclusão de que espírito existe, que o espírito se comunica e que era possível saber o que o espírito pensava através de uma comunicação mediúnica. Mas o que o espírito pensava, para ver se, de alguma maneira, o que ele dizia teria validade, é que ele não tem método para isso. Aí, para isso, ele não tinha método. E aí ele, então, vai criando. E é interessante que esse método ele não cria de uma vez. Né? A gente vai ver que ele vai se referir a esse método quando ele escreve o Evangelho, em 1863. Aí ele já tem isso delineado. Ele vai apresentar no Evangelho segundo o Espiritismo, né? a ideia de controle universal dos ensinos dos espíritos. E eu acho interessantíssimo a gente observar que mesmo esse método ele não teve como aplicar a tudo em seguida, porque depois disso ele escreve mais 2 livros. Ele escreve mais 2 livros. Ele escreve mais o Céu e o Inferno e a Gênese. E é interessante que nós vamos perceber que esse método ele não está plenamente utilizado nem no Evangelho, nem no Céu e Inferno e nem em A Gênese, porque não era adequado, o método não era perfeito em todas as situações, não se aplicava a todas as situações. Então, ele não teve nem como testar o método, tanto quanto talvez a gente tenha como testar hoje. Hoje, se a gente quiser pegar um assunto e falar como é que os espíritos entendem essa questão, a gente pode fazer uma vasculhada na internet, achar médium na França, achar médium na Inglaterra, achar médium na Rússia, a Vera Krzyżanowskaja, né? Achar médium na Espanha, sabe? E ver como é que esses diferentes médiuns, no contato com o mundo espiritual, abordam certas questões. Hoje nós temos como fazer isso. Aqui no Brasil, por exemplo, é fácil a gente verificar, por exemplo, cidades espirituais. Deixa eu citar esse caso, né? Que gerou uma polêmica danada esse assunto. Existe ou não colônia espiritual? Se você pegar esse assunto e aplicar o método de Kardec, do consenso, você vai chegar à conclusão que alguma coisa deve existir. Porque está na tradição judaica, está na tradição indiana, isso está nas narrativas mediúnicas russas, nas narrativas mediúnicas espanholas, nas narrativas mediúnicas inglesas, está nas narrativas mediúnicas dos Estados Unidos, tá? E está nas narrativas mediúnicas brasileiras. Então, assim, com base no método do consenso proposto por Kardec, você pode afirmar seguramente que alguma forma de organização no mundo espiritual existe. Talvez não seja exatamente como André Luiz descreve nos livros dele, porque hoje a gente sabe que os livros dele foram inspirados em outras obras anteriores a ele, né? Os livros do Chico André Luiz. Chico André Luiz se inspirou muito na Vida do Além do Véu, do George Owen. Então, o Nosso Lar é mais ou menos uma
um detalhamento de alguns aspectos da vida além do véu. Aquele mundo espiritual que o Chico apresenta na obra dele é, de certo modo, um detalhamento do que já existia e que eu acho que ficou de excelente qualidade. O detalhamento que o Chico faz é extraordinário. Aí eu não posso elevar o pé da letra e achar que é exatamente aquilo, porque eu tenho que pegar as contradições. Eu vou ver, por exemplo, que o que André Luiz apresenta é diferente do que Ivone Pereira apresenta, que é diferente do que Patrícia apresenta, né? E que é diferente do que o Andrew Jackson Davis apresenta, que é diferente do que Emmanuel Swedenborg apresenta. Então, eu vou ver que tem diferenças. E aí eu volto lá para o Kant, que é o pai do método kardeciano. Eu acho interessante também ver isso, né? Que o Kant já tinha dado as cartas para esse método, né? Eu volto no Immanuel Kant. Ouse duvidar de todas elas individualmente e, ao mesmo tempo, atribuir algum crédito enquanto em conjunto, né? Kardec vai dizer que o que a gente pode considerar como possivelmente verdadeiro, a gente teria que falar assim hoje, do ponto de vista da ciência de hoje, né? O que a gente pode considerar como possivelmente verdadeiro é aquilo que for possível a gente concluir a partir da análise de comunicações obtidas por diferentes médiuns, assinadas por diferentes espíritos, em diferentes contextos sociais, tá? Em diferentes sociedades, em diferentes culturas. A gente pegando aquilo que for consensual, a gente pode afirmar, e aí com certeza a gente pode afirmar, olha, deve haver alguma forma de organização espiritual, porque isso está presente em todas as tradições, em todas as literaturas, né? Então, eu acho que é muito interessante, e aí o Signatis teve essa percepção que eu acho fantástica, de ver o quanto Kardec foi avançado para o seu tempo em relação a vários pontos. Então, a gente tem que render, sim, homenagem a esse cara. O cara foi muito bom, sim, sabe? Ele foi um dos grandes pensadores do século XIX e não foi reconhecido e valorizado porque o assunto dele era mais de temática mais ligada ao universo da religião. E a ciência, a gente sabe, a filosofia, a gente sabe que eles estavam tentando se libertar dessa influência ao longo do século XIX, né? Mas é muito interessante a gente perceber isso em Kardec e o rigor do método dele, né? Hoje a gente tem outros desafios, com toda certeza. O Elias, eu achei excelente as questões que você colocou agora. Excelente, porque elas são importantíssimas. Assim, eu fiquei pensando aqui, quando eu li esse capítulo 13, exatamente na questão que você falou sobre validade. Uma coisa, vê se é isso mesmo, uma coisa é o método que ele desenvolveu, através de entrevistas, né? Aquela coisa toda. Inclusive, eu estava estudando com o Ricardo e com ele, o Céu e o Inferno. O que eu percebi, e a minha leitura, como eu digo, sempre é rasa, mas o que eu percebi é que existe realmente um imaginário muito comum, ou seja, as descrições do pós-morte, do plano espiritual, é tudo mais ou menos católico, judaico-cristão, é aquela coisa toda. Então, você percebe que ali. Eu fiquei pensando, como é que é isso, né? Será que ele e os espíritas, de forma geral, eles acreditam que essas descrições, que esses relatos correspondem ou têm o status de verdadeiro? Daí você colocou uma questão agora que eu acho que já respondeu. Uma coisa é o método, uma coisa é o que ele desenvolveu, outra coisa é a questão da validade, que daí isso vai ter que ser submetido a uma outra coisa. É isso, Elias? É isso que você está falando? Exatamente, Arlene, sabe? Inclusive, hoje a gente precisa discutir isso, porque eu vejo que o espiritismo brasileiro se esqueceu desse detalhe. Se esqueceu de que Allan Kardec não considerava a opinião de um único espírito como verdadeira. Ele podia até colocá-la nos seus livros, como ele colocou. Ele colocou no Evangelho, ele colocou no Céu e Inferno, ele colocou em A Gênese, né? Ele colocou lá mensagens do Espírito do jeito que ele pegava, dava uma corrigida, tirava alguma coisa, acrescentava outra, melhorava a redação e colocava no livro. Tá? Mas, assim, olha, em momento algum, ele quer dizer que a ideia de um único espírito tem status de verdade.
No meio espírita brasileiro, infelizmente, talvez por um, um comportamento assim bem baseado na fé católica, a gente verificou que aqui isso mudou. Então, eu acho muito interessante. Eu andei fazendo uns vídeos assim para chamar a atenção para aspectos de olhar crítico que a gente precisa ter na literatura, ao consultar a literatura espírita, que a gente pega muito mal, quando um palestrante espírita vai lá na frente e fala certas coisas que não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento. Uma pessoa que está indo lá pela primeira vez e que tem um mínimo de instrução, sabe? A pessoa não volta, não volta. Então, esse espiritismo nosso, que está ficando assim, medieval, fora da realidade, assim, alienígena, ele é muito problemático, porque ele afasta as pessoas mais esclarecidas, né? Então, eu vou citar um exemplo, sabe? O que tem de palestrante, ainda hoje, falando no continente perdido de Atlântida, sabe? Ô gente, sim, perdão, mas isso não existe. Isso não existe. Isso aí foi viajação de pessoas, né? De pessoas depois, posteriores, agora, já no século XVIII, XIX, que encasquetaram que será que aquele continente que Platão se refere, será que ele existiu mesmo? E o pessoal começou a viajar na maionese, tá? Os místicos, o pessoal da teosofia, tá? Começaram a viajar na maionese em cima dessa questão do continente perdido de Atlântida. Isso é só um elemento literário. É como se perguntasse o planetinha que o Pequeno Príncipe se refere, se aquele planetinha existe mesmo, sabe? Será que existe aquele planetinha lá que está descrito no Pequeno Príncipe? É claro que não existe, gente. É claro que não existe. Assim também é Atlântida. É um elemento que Platão usa para poder falar sobre democracia. Só que na época que o Chico psicografou, aquilo estava um auê, tinha até livro publicado sobre o continente perdido, tinha um cientista lá que dizia que tinha achado onde é que tinha esse continente, né? Não me perguntem como, isso foi parar no livro A Caminho da Luz, tá? Aí agora o que tem de espírita fazendo palestra sobre o continente perdido de Atlântida é um negócio interessante. Isso, para uma pessoa mais esclarecida, a gente fica mal na foto, sabe? Fica mal na foto para nós quando a pessoa vai lá repetir aquelas ideias do Linneu de pré-1800 ainda, né? Falar dos africanos como os indígenas como preguiçosos, espíritos no início da sua formação espiritual, sabe? Isso pega mal para nós espíritos. Uma coisa é o consenso entre os espíritos e depois a gente ainda tem que conferir com a ciência. Tem que conferir com a ciência. Porque se a ciência não validar, sabe? Nem o consenso entre os espíritos é suficiente para ficar acima daquele conhecimento. Então ele vai dizer assim, olha, se tiver alguma coisa que os espíritos dizem que discorda da ciência, a gente também coloca aquilo em dúvida, né? Por quê? Porque é preferível andar com a ciência do que só com a informação espiritual. Tá, mas tem coisa que a ciência não tem como afirmar. Ok, então a gente vai observando para ver o que é possível afirmar, né? Mas sem colocar as coisas muito em sentido muito oposto ao que a ciência diz. Então, a própria cidade espiritual. Nós vamos agora afirmar que as cidades espirituais são formadas de matéria escura? Não dá para falar isso, nós não temos elemento para afirmar isso, né? Nós vamos afirmar que as cidades espirituais são formadas de, é, sei lá, né, algum tipo de matéria na quinta dimensão? Tem gente falando aí quinta dimensão. Gente, não tem nada a ver a ideia de quinta dimensão. Quando você pega essa ideia de dimensão na física, tem outro significado. Então, assim, é isso que a gente tem que ter cuidado de não fazer viajações em cima dos conceitos espíritas a pretexto de cientificidade, né? Kardec era consenso mais a coerência científica. Esses dois elementos oferecem para nós bases para a gente fazer afirmações seguras a respeito das questões espíritas, sem receio de passar vergonha na hora que a gente vai conversando aí no meio da sociedade. Iracilda, você também tem uma questão? Eu fiz uma questão aqui para você. Tem uma parte no texto que você coloca assim: como identificar o que poderia ser considerado verdadeiro e o que deveria ser considerado falso em meio a tantas informações contraditórias? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, considerando o movimento espírita hoje brasileiro, o movimento brasileiro hoje,
espírita, ele traz, nós estamos vivendo um momento de muita informação contraditória, né? E como que nós vamos entender isso à luz dessa proposta, né, de Kardec em relação a essa metodologia? Outra coisa, a questão que o espiritismo deve caminhar lado a lado com a ciência. A última questão, como entender essa afirmação em relação às ciências sociais, considerando os desafios enfrentados na sua consolidação, uma vez que até hoje, nas nossas casas espíritas, evitamos analisar os contextos sociais do mundo em que vivemos. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Talvez não seja possível dissociar a questão do espiritismo com as questões políticas, inclusive, né? Porque o que acontece hoje é assim, olha, existe uma reação, existe um movimento, vamos dizer assim, de conservadorismo ideológico, que ele rejeita ciências sociais, ele rejeita ciências humanas, ele rejeita estudos psicológicos, ele rejeita tudo isso, tá? Ele quer reconhecer como ciências apenas física, medicina, química, biologia, né? Então, assim, esse movimento vamos dizer assim, de conservadorismo social, ele quer se apegar, por exemplo, aos valores da Bíblia, às tradições religiosas, reafirmar esses valores e essas tradições. E os movimentos sociais, as ciências humanas, e inclusive, colocando aí inclusive a psicologia, eles estão construindo outras visões que vão levantando dúvidas sobre isso. Então, o que acontece? Então, você tem uma questão aí que passa a ser ideológica, né? E no movimento espírita isso é inevitável que se reflita. Então você tem correntes, e aí eu vou até dar nomes, eu acho que nesse momento pode ser interessante, né? Você tem aí um movimento espírita que é mais federativo, que vai ser mais conservador e que vai insistir nessa postura de validar o que é medicina, o que é engenharia, o que é física, né? E vai colocar em dúvida os estudos das ciências sociais, das ciências humanas, tá? Vai lançar dúvidas sobre isso, se isso é científico ou não, tá? Então você vai ter isso dentro do movimento espírita. E você vai ter dentro do movimento espírita também os chamados espíritas progressistas, que vão dizer não, tem que levar em conta também os estudos sociais, tem que levar em conta a realidade, o ambiente social e etc. Então você vai ter esse conflito se dando hoje no movimento espírita. Eu acho que é interessante a gente observar que não são só esses dois movimentos. Tem um colega lá de Trindade, o Gismair, ele está participando com a gente de uma pesquisa que a gente está fazendo aqui na EFAS a respeito de mediunidade, e o Gismair, ele tinha catalogado 11 movimentos diferentes, 11 segmentos, aliás, não, eu tinha catalogado 11, ele tinha catalogado 16 segmentos diferentes de espiritismo. Quando a gente pega, até o Wellington, a gente conversando hoje, o Wellington falou, não sabia disso não, né? A gente tem um movimento federativo, a gente tem hoje um movimento muito forte, que é o movimento Alta de Souza, a gente tem um movimento da OSCAL, Organização das Casas Espíritas André Luiz, a gente tem um movimento do Nazareno, Escola Evangélica, que é sediado em São Paulo, a gente tem um movimento em torno da obra de Ramatiz, que também é muito forte em vários pontos do Brasil, tá? Esses 5 eu consigo identificar facilmente agora, tá? E tem outros que já foram verificados. E a gente acha, mais uma... Assim, tem os kardecistas de raiz, aqueles que não aceitam nada além do que Kardec escreveu, tá? Tudo que posterior a Kardec é charlatanismo, Chico Xavier é um charlatão, né? Emmanuel é um obsessor do Chico Xavier, e aí vai por aí, tá? Então, assim, essas 6 que eu estou apontando para vocês são exemplos. O Gismair identificou 16, tá? Então, assim, eu vejo que hoje a gente não tem como negar que o espiritismo é um movimento absolutamente plural, tá? Muito diversificado, não tem como pensar em um único pensamento espírita. E aí eu diria, Iracilda, que não tem nem jeito de a gente pensar em uma unidade de pensamentos, não tem. Sabe, hoje mais do que nunca está caracterizado que esses grupos eles não vão abrir mão das suas crenças, das suas convicções em favor de um entendimento coletivo, não vão. E se a gente quiser alguma coisa, vai voltar lá naquele capítulo inicial do livro lá, Universidade ou Diversidade, sabe? A gente vai ter que entender que o espiritismo hoje é muito diversificado e que a única maneira de a gente se entender é se a gente aceitar a conviver nessa diversidade que está posta. Porque nós não vamos conseguir consensos nem com o método kardeciano, eu tenho certeza, tá? A gente que está pesquisando aí no meio mais, vamos dizer assim, no meio intelectual, eu não gosto dessa palavra não, né? O pessoal da academia, tá? Pode até estabelecer alguns consensos, alguns pontos assim de
de harmonização das ideias, tá? Mas isso não vai refletir nas casas espíritas, porque lá o sentimento é mais religioso, e o sentimento religioso, ele é bairrista, ele é fechado em si mesmo, né? Então, ele não aceita dialogar com o diferente, ele acha que o dele é melhor, e eu acho que a gente vai ter que caminhar assim, sabe? Eu não vejo saída, não. E aí eu tenho um último ponto, se ninguém tiver outro. Em algum momento o Espiritismo usa a mão do método materialista? O que vocês acham? Você chama de método materialista. Pois é, eu quero voltar lá no século XIX, né? O que era o método materialista no século XIX, né? Muita gente coloca que Descartes que começou com o positivismo e tudo isso, mas se você for ver, o Descartes ele trabalhou muito em cima do método de Bacon antes, que era mais observação. Ele conseguiu colocar isso de uma maneira que você catalogasse bem as coisas que estava fazendo. E isso Kardec usa. Observando a realidade material, né, Alfonso? Tanto que ele Observando a realidade começou material. pegando meia dúzia de cadernos que já estavam escritos e começou a trabalhar em cima daqueles textos que ele não tinha participado do recolhimento daquela informação. Então, ele começou a ver ali quais informações ali poderiam ser aproveitadas ou não. E a questão é essa, né? Ele queria provar a comunicação entre os dois mundos que ele chamou. Então, ele não podia esquecer que tem um mundo físico que influencia. E mesmo o mundo material, eu acho tão interessante que ele usa uma expressão. Quem me chamou a atenção para essa expressão também foi o Signatis. O Signatis, se eu me referir muito a ele, vocês me perdoam, porque o Signatis, para mim, é quem realmente conseguiu pensar primeiro o Espiritismo nessa perspectiva. O Signatis trabalha isso há muito tempo, né? Só que, como ele afastou do movimento espírita, ele acabou se distanciando do assunto. Recentemente, com esse movimento da nossa associação aqui em Goiânia, é que ele tem retornado para o meio espírita, né? Então, como ele diz assim, olha, eu nem sei mais se eu sou ex-espírita, se eu sou o quê, né? Eu acho muito bom. Então, ele é quem Ele é primeiro mais pensou nisso e espírita ele que falava, nós olha, tudo. não é? Então, assim, ele falava, ele dizia assim, olha, Kardec, ele se preocupou tanto em materializar o método de pesquisa dele, que ele usa essa expressão que está lá no Livro dos Médiuns, tocar o mundo espiritual com o dedo, né? Ele usa essa expressão. Nós queremos tornar todo o entendimento disso tão material que seja possível tocar o mundo espiritual com o dedo. Tá? Então, assim, Kardec usa o método materialista do seu tempo, tá? Que era o positivismo, a observação positiva, a experimentação. Ele usa isso para poder provar que espírito existia, que a comunicação era possível. Tá? Então é muito interessante isso. E aí, é claro, ele vai avançar com um método de estudo de caso que não existia no Céu e Inferno. Quem me trouxe essa informação foi o Eduardo Lima, que virou meu arqui-inimigo lá no Recife, né? Aliás, no Ceará. Tá? Ele não concorda com o meu estudo, né? Mas ele que também observou que Kardec inaugurou o método do estudo de caso, que está no Céu e Inferno, muito bem usado, que não era um método comum na época dele, tá? E o método do consenso. Então é muito interessante quando você vê hoje espíritas falando assim, que o espiritismo não tem nada a ver com o materialismo, que é materialista, você não pode... Cuidado, gente, a gente tem que ter muito cuidado com essas afirmações, que é a afirmação de superfície, é de quem não entende do que está falando, né? Porque se você for observar mesmo, o que Kardec faz é partir da análise material do fenômeno, da observação da realidade, para poder, a partir daí, tirar as conclusões. Então, assim, hoje, e a grande questão é essa, quando você trata de realidade social, não adianta você inventar explicações metafísicas, como as pessoas inventam aí para explicar as enchentes no Rio Grande do Sul, para explicar as mortes da pandemia, sabe? Não cabe explicação metafísica. A explicação ela tem que ser em cima dos dados concretos da realidade, das estatísticas sociais. Você dizer que os mortos da pandemia é porque havia um plano espiritual para desencarnação em massa aqui no Brasil, é você ignorar que no Brasil morreu mais de 20% do que deu no planeta inteiro, tá? Sendo que a nossa população é de pouco mais de 3% do planeta. Então, assim, então você vê que tem elementos que não dão sustentação a explicações mirabolantes, metafísicas, né?
a explicações transcendentais. Então, mesmo hoje, nós espíritas temos que ter muito cuidado de, a pretexto de não fazer análise materialista, não ignorarmos a realidade material histórica da situação que estiver sendo observada. Sabe? Isso não cabe. Então, por exemplo, nós vamos analisar a questão da riqueza, da pobreza, da miséria. Não adianta você explicar só com base em reencarnação. A gente vai ter que observar, sim, o estudo do Thomas Piketty, sabe, de como é que a concentração de renda acontece no planeta inteiro, né? Independente das nossas explicações espíritas, você tem dados estatísticos que precisam ser considerados. Então, acho que é muito importante também a gente entender que o método de Kardec não prescinde do exame material dos fatos, sabe? Não prescinde, pelo contrário, você precisa fazer o exame material dos fatos para, a partir daí, buscar explicações espirituais, de cunho moral e tudo mais que a gente puder fazer, né? Mas ignorar a realidade material dos fatos, a pretexto de explicações transcendentais, nem de longe tem nada a ver com o método de Kardec. Eu acho isso muito importante a gente também, sabe, fechar essa questão do método entendendo isso, né? Sueli, para encerrar, que o nosso horário acabou. Então, mas aí tem muita questão da interpretação, né, de quem vê dessa forma metafísica, porque no Evangelho, por exemplo, no capítulo 16, fala lá que o problema social também é a má distribuição, quer dizer, é a participação do homem, porque a Terra ela tem condição de produzir o suficiente para alimentar Exatamente. todos. E que o problema, então, é a concentração, é o desequilíbrio, é a ganância, e aí vai, né? Então, assim, eu acho que lá dá essa orientação para a gente. O problema está em nós, na humanidade. Exatamente por isso, Eli. Se a gente quiser, aí de novo entra aquela questão de você usar Kardec como Bíblia Sagrada, né? Porque o que você faz na Bíblia Sagrada? Você quer defender uma certa tese, você vai lá, pega um pedacinho que reforça a sua tese e usa aquele pedacinho para sair falando para todo mundo, ó, tá lá no Livro dos Espíritos, tá lá no Evangelho, você começa a usar aquilo, né? Então, essa postura de sacralizar os textos dá margem a esse tipo de interpretação e as pessoas vão ficar brigando e se digladiando por isso. A gente que está querendo fazer estudo sério de espiritismo, está querendo entender espiritismo assim, com o pé no chão no século XXI, a gente tem que entender que a proposta kardeciana passa longe disso, né? E ele tem elementos, inclusive, para nos oferecer base para toda essa análise de maneira muito realista, muito consistente, sabe? Então, quando o pessoal vê, essa análise é só materialista, cuidado, cuidado. E Kardec partia da realidade material para, em seguida, buscar as explicações espirituais. Então, está certíssimo quem faz isso, não tem nada contra Kardec aí, né? Contra Kardec é sair inventando explicações metafísicas, transcendentais, jogando tudo por conta de vidas passadas, como se não existisse presente, como se não existisse crime, como se não existisse responsabilidade social no processo, né? Aí, isso aí não tem nada de kardeciano. Meu bem, eu te devolvo para a gente encerrar. E muito obrigado a vocês pela confiança de mais uma vez estar aqui, gente. Vamos abrir as nossas camas para a gente se despedir. Valeu, já passou uma lista de gente. livro para a gente ler nas férias? Obrigada, obrigada, Elisa. Nós já temos uma lista enorme, né, Alfonso? Boa. Até mais. Abraço, gente. Tchau. Obrigada. Obrigada. Foi muito bom, viu? Obrigada. Obrigada.